Ok, agora nós vamos fazer a resolução da questão 3, certo? A questão 3, novamente é o quadro aqui com os verbos, conjugue os verbos na forma interrogativa. Então, nós fizemos aquele na forma negativa, vamos fazer esses verbos agora na forma interrogativa. Quais são os verbos? To work, to want e to read. Como eu disse, esse to é porque os verbos estão no infinitivo. Mas quando nós passamos eles para o present simple, esse to ele não vai mais existir, simplesmente o verbo. Aqui, na forma interrogativa, o verbo auxiliar ele vai vir antes do pronome pessoal. Então, fica como? Primeiro, eu vou colocar aqui todos os pronomes pessoais, tá? I, you, he, she, it, we, you e they. Agora, antes dele aqui, eu vou colocar o verbo auxiliar, que é qual? O do ou das, certo? Para I nós usamos do. Para you também é do. Agora, para as terceiras pessoas do singular, nós vamos usar das. Ok, agora para o will nós usamos do. Aqui também do, certo? Aí aqui nós vamos colocar o verbo. Ficou um pouco, o quadro ficou um pouco apertado, mas dá para entender. Colocam o verbo e o sinal de interrogação. Aqui eu só vou colocar uma aspasinha simbolizando que é o verbo, tá? Porque o quadro ficou meio pequeno. Aí toda a gente coloca o verbo e o sinal de interrogação, porque senão não vai estar na interrogativa. Como é que a gente lê? Fica do I work. Do you work. Does he work. Does she work. Does it work. Do we work. Do you work. Do they work. Certo? Essas aspas aqui é simbolizando que é o verbo, certo? É porque o quadro ficou um pouco pequeno e não daria para escrever, certo? Então, nós fizemos com o verbo work. Agora, nós vamos fazer com o verbo want. Nós vamos repetir o mesmo processo, né? Colocar primeiro os pronomes pessoais, né? Aí, antes do pronome, vem o verbo auxiliar e depois do pronome, o verbo e o ponto de interrogação. Pronto, eu fiz aqui para vocês, para economizar mais tempo, né? Então, eu repeti o mesmo processo. Coloquei o verbo auxiliar correspondente a cada pronome, né? Que para I, nós usamos quem? Do. Para you, do. Agora, para he, she, it, que são as terceiras pessoas do singular, usamos das. Para os demais pronomes, nós usamos do. Aqui nós temos, aí depois do pronome, nós colocamos quem? O verbo. O verbo want. E depois dele, o ponto de interrogação, certo? Aí, novamente, eu coloquei, são as aspas, né? Simbolizando o verbo, ok? Agora, nós vamos fazer o terceiro verbo. Quem é quem? O verbo read, tá? O work é o verbo trabalhar. O want é o verbo querer ou querer. Read é o verbo ler. Novamente, para ganhar tempo, né? Eu fiz logo aqui, respondi para vocês. A gente repetiu o mesmo processo. Verbos auxiliares primeiro, depois os pronomes, depois do pronome o verbo e o ponto de interrogação, certo? Agora nós vamos fazer aqui a resolução da questão 4, tá?
A questão 4 é passe as frases abaixo para a forma negativa do present simple. Ou seja, essas frases elas estão na forma afirmativa do present simple. Nós vamos passar ela para a forma negativa. Temos aqui a letra A. Caio goes to the college. Né? Eu nem copiei a frase toda, tá? Porque não ia caber aqui na folha. Eu só coloquei os 3 pontinhos, simbolizando que ainda tem mais nesta frase, certo? Até porque que o importante é o início da frase, onde a gente vai usar o verbo auxiliar, né? O do ou das. Okay? Então, aqui nós temos Caio. Caio é referente a quem? A ri, que é a ele. E para rir nós usamos quem? Do ou das. Para ficar na forma interrogativa vai ficar como? Ó, Caio, né? Das not. Um detalhe aqui tem o verbo go, que é o verbo ir. Só que aqui ele está flexionado, porque ele está na forma afirmativa. Quando nós estudamos o present simple na forma afirmativa, nós vimos que na terceira pessoa do singular o verbo sofre flexão, certo? Mas aqui, quando nós passamos ele para a forma negativa, como já temos o verbo auxiliar das, o verbo volta à sua forma original, sem nenhuma flexão. Então, aqui ele tá go, goes, e aqui ele vai ficar go, certo? E o restante da frase, ok? Vamos para a letra B. Temos my parents have, Itália, and, né? Então, my parents é quem? My parents é meus pais. Meus pais corresponde a quem? A eles. Eles, que é quem? They. Para they nós usamos quem? Usamos do. Então, fica do not have. Ok? E o restante da frase. Aqui, o verbo ele não está flexionado, por isso que ele continuou da mesma forma. Ficou have, certo? Letra C. Temos aqui lose. Lose é referente a quem? A she, que é ela, terceira pessoa do singular. Por isso que o verbo aqui ele está flexionado, tá? Que é o verbo work, ele está com S. Como é que ele vai ficar na forma negativa? Então, vamos lá. Fica lose. Certo? Então, lose, como é na terceira pessoa do singular, nós vamos usar o das. Das not. Como eu falei, o verbo que estava flexionado, agora ele vai voltar à sua forma normal. E fica work, ele não vai mais ficar flexionado. E o restante da frase? Porque nós já temos aqui o verbo auxiliar. Por isso que o verbo volta à sua forma normal. Ok? Letra D. Temos aqui I eat bread with nuts jelly. Ok? E o restante da frase. Passar essa frase para a negativa. Vai ficar como? I. Para I nós usamos quem? Do ou das? Do. Das nós só vamos usar para as terceiras pessoas do singular. Então, I do not eat bread. Ok? E o restante da frase. Certo? Então, vamos relembrar aqui. Se o verbo está flexionado na forma afirmativa, quando ele passa para a forma negativa, ele volta à sua forma original, como aqui, goes, ficou go. Lembrando sempre que nós vamos usar quem? O verbo auxiliar, do ou das, mais a partícula not, certo? Aqui, a letra E, né? Que é the plane arrives at 8, não é? Então, the plane é o quê? É o avião.
Percebam aqui que esse verbo arrives, que é o verbo chegar, ele está flexionado, foi acrescentado um S. Por quê? Porque the plane é avião, certo? Em inglês, nós temos um pronome que ele é utilizado para representar animais e objetos, que é o pronome it, e que ele faz parte da terceira pessoa do singular. Por isso que o verbo foi flexionado. Mas, quando nós formos passar esta frase para a forma negativa, no caso aqui nós vamos usar o das, porque estamos como se fosse o pronome it, das not. O que acontece? Vamos retirar a flexão do verbo. E o verbo vai voltar à sua forma normal, certo? Então, ficou o quê? The plane does not arrive, ok? Mais o restante da frase, certo?